Germany, 1483. A time of desolation and disease. Where the plague could wipe out entire towns in days. And a quarter of all children died before they were 5. In this world, there was one great consolation. The Church and its promise of heaven. This promise had made the Church the most powerful institution on earth. Rich beyond counting, mightier than kings, but also corrupt and tyrannical. An empire that would be overturned by one man, Martin Luther. This is the story of a man swept from devotion to rebellion. Of a quest that would set old Europe afire. Spread revolution across nations. And unleash a voice of freedom that still resounds through the modern world. Amém? Quem pode dar mais um aplauso ao Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes que perguntem, não é o outro pastor, eu só botei em paletó agora, tá, irmãos? É a mesma pessoa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, mais uma vez. Nesse culto tão abençoado, nesta noite tão agradável, né? Nessa noite onde a gente se reúne em nome de Jesus, nós vamos declarar nosso grito de fé. Nessa noite, vamos falar juntos. Para aquele que é a primeira vez aprende, para quem é a segunda já deve ter decorado, mas a gente fala assim: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Você vive o melhor de Deus? Pergunta para o irmão do teu lado, se ele vive o melhor de Deus. Então, um abraço nele, então, diga assim: olha, Deus te abençoe, meu irmão, que bom que você está aqui, glórias ao Senhor. E ainda de pé, quero te convidar a ler um versículo bíblico comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra revelada de Deus para nós. Hebreus 11, 1. E eu quero te incentivar, se você tem a sua Bíblia impressa, abra para saber onde está. Se você tem o seu aplicativo, abra o aplicativo para saber como procura Hebreus 11, 1. Né? Se você não tem nenhum dos dois, então leia conosco aqui na tela. E está abençoado também. Amém? 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 Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou ler novamente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém e amém. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça onde você está. Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção que é estar entre irmãos, pela bênção que é poder desfrutar, Pai, da Tua presença, da Tua palavra, e Deus, de podermos andar pela fé, Deus amado, no Teu Filho Cristo. Por isso, nessa noite, eu peço a Ti que a palavra que hoje vai ser ministrada aqui nessa noite, encontre corações de terra boa. Pai, corações onde a Tua semente vai ser lançada e Deus vai poder germinar, não vai ser abafada, Deus. Mas a semente da Tua palavra vai poder dar fruto e muito fruto. Em nome de Jesus, amém. Quantos creem, digam amém. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quarta mensagem da série, a reforma. E diferente de outras séries, essa série vai ter 5 mensagens, portanto não é a última, ainda teremos a última mensagem da série.
E estamos trabalhando no tema da reforma, no tema da reforma protestante. Esse ano faz 500 anos da reforma protestante, dia 31 de outubro. Estaremos comemorando 500 anos, aonde o monge Martin Luther, na sua igreja em Wittenberg, ele foi na porta da sua igreja e colocou 95 teses, aonde ele contestava o papado da época, contestava a manobra da igreja católica na época. A única igreja que existia na época era a igreja católica apostólica romana. Teria algumas outras igrejas católicas episcopais, por exemplo, que não ficaram sob o Império Romano e que se detinham quase a mesma formação, mas não eram debaixo do Império Romano. Então nós estamos trabalhando dentro de um tema onde ocorreu em 1500. E por isso, nessa série de mensagens, em a cada mensagem estamos trabalhando em cima dos pilares da reforma protestante. Começamos com o primeiro pilar. Quantos lembram? Alguém lembra? A primeira era somente Jesus, da graça. Não é a graça. Somente começa com E, termina com as Escrituras. Primeira, somente as Escrituras sagradas. Depois nós trabalhamos sobre o tema somente a graça. Somente a graça de Deus. Trabalhamos somente Cristo. Somente Cristo. Ele é o único caminho, única verdade, única vida. Não há outro caminho a Deus Pai a não ser através de Cristo Jesus. E hoje estaremos trabalhando sobre a fé. Porque acontecia nesta época, uma das coisas que era negociável, que era negociada na época, era como atingir a salvação. Vimos que havia vários amuletos, mas as Escrituras davam suporte a Lutero, dizendo assim, não, somente pela fé. Você não precisa fazer mais nada, mas você precisa crer em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai, senão por Cristo Jesus. Mas na época existia vários meios da onde o clero começou a negociar essa verdade imutável das Escrituras, e uma delas era a fé. Eu tinha que pagar para o quê? Ter o terreno no céu. Eu tinha que pagar e fazer por onde? Para que Deus me aceitasse. E as Escrituras revelavam que não. Era pela graça, pelo sacrifício de Cristo, mediante a fé. Nós lemos hoje, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. E o escritor de Hebreus, ele está falando sobre o quê? Ele não está falando sobre a sua casa com piscina aqui em Orlando. Ele não está falando sobre o seu carro zero. Ele não está falando sobre um novo trabalho, um novo emprego. Ele não está falando sobre nada disso. Ele está falando sobre a vida eterna. Ele está falando sobre o reino dos céus. Esse é o subjecto. Uma palavra de ânimo para uma igreja, a carta de Hebreus, ou para uma igreja adulta, uma igreja madura, uma igreja que já está caminhando na fé. E ele nos dá essa importante informação, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e as provas das coisas que não vemos. Fé. Quantos são pessoas de fé aqui? Levanta a mão. Amém. Se você está aqui, eu creio que você é pessoa de fé. Porque se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Cremos, por isso estamos aqui. Acreditamos num Deus vivo, acreditamos nas Escrituras sagradas, acreditamos na vida eterna através de Cristo. Porém, não parece, na nossa vida cotidiana, às vezes parece que é tão simples, mas não é. Vamos falar a verdade aqui. Vamos abrir o coração hoje. Por quê? Porque as Escrituras falam que nós precisamos ter fé. Brilhe sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, e quando a gente lê as Escrituras, e a primeira pergunta que eu faço para você, no primeiro subjeto dessa mensagem, é: fé no quê? Como assim fé no quê? Fé aonde? Porque o texto ele fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E vamos falar a verdade, tem muita gente que deposita a sua fé naquele carro zero que ele vai conseguir. E daí ele começa a visualizar o carro. Ou a moto. Hoje também está bom de moto aqui, né?
E daí você faz aquele pensamento positivo e bota aquela esperança, aquela fé. Você olha naquele website, aquele carro daquela cor, daquele ano, 20 vezes ao dia. Ou só eu que fiz isso? Vocês não. Tudo santo aqui. Eu estou falando do carro, pode ser uma casa, pode ser um computador, pode ser um utensílio, pode ser um objeto de desejo, algo que você espera. Você já ficou grávido daquilo? Quantos já ficaram grávidos de alguma coisa aqui? Você já ficou? Eu vou comprar isso, em nome de Jesus. Jesus ainda entra no barco, né? Em nome de Jesus eu vou comprar isso. O Senhor vai me ajudar, e não está nada de errado, mas vamos lá. E daí ele engravida daquele desejo, daquele sonho. E daí passa um mês, não consegue. Passa 2 meses, não consegue. E daí tem uns aqui que estão passando do tempo de gestação. O barrigão está sendo sonho. Depositou a fé naquilo. Irmãos, ter sonho é bom. Acreditar, ter projetos é de Deus. Mas hoje o nosso assunto é que a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança, ela tem que estar baseada, estruturada em Cristo, em Deus, na cruz, na nossa vida com o Pai. Nós cantamos hoje, pela fé no Filho de Deus, eu sou vencedor. Estava conversando com o irmão ontem lá na feirinha, né, a gente compartilhando e tal. Ele falou assim, nossa, mas se a gente vai bem no negócio, a gente tem que ter a consciência de que quem está nos dando esta condição e esta vitória, quem é? É Deus. Porque se eu não tenho essa consciência, eu começo a achar que eu garanto e eu dou conta do recado. Não, nisso aqui eu sou bom, no resto eu sou muito ruim, mas nisso aqui, deixa que eu resolvo. Quantos aqui, sinceramente, já se basearam na sua própria força e habilidade e já se frustraram algum dia? Porque tentamos fazer no braço. Porque depositamos a nossa fé, a nossa esperança, fora do objetivo concreto que é o que a palavra nos diz. Por isso, fé no quê? Aonde? Em quem? Irmãos, nunca coloque a sua fé em subjeto errado. Nunca bote a tua esperança em momento errado. Não coloque seu coração em pessoas, coloque seu coração em Deus. Não coloque sua esperança na sua carreira, coloque a sua esperança no Senhor. Porque Ele é o doador da vida, Ele é o capaz de prover, providenciar, dar muito mais do aquilo que imaginamos ou pensamos. E o salmista, isso no antigo, irmãos, porque a gente constantemente coloca a nossa confiança em coisas, sim ou não? Olha que Davi é um homem segundo o coração de Deus, diz as Escrituras Sagradas. E no texto, você abrir comigo, lá em Salmo 20, versículo 7, volta lá a sua Bíblia. Olha que texto lindo. Davi aqui, dentro do contexto, ele está passando guerra, ele está passando luta, ele está passando uma provação, mas chega o momento do Salmo, ele fala assim, olha, no começo do Salmo, versículo 1, ele diz assim, olha, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Quantas vezes chegamos nesse lugar em tempos de angústia? Quantos tempos chegamos nesse lugar em tempo de nos sentimos desprotegidos pelas circunstâncias? Que o Senhor te envie socorro. E ele fala, e quando ele chega na certa altura do versículo 7, ele fala assim, olha, alguns confiam em carros, outros em cavalos, outros em motos, outros em ônibus, avião. Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor e Salvador. Aonde você tem depositado sua confiança? Irmão, isso aqui é contextualizado forte. Porque às vezes nós que somos nascidos de novo, entendemos o Evangelho, quantas vezes de segunda a sábado, que domingo não, domingo é o dia do Senhor, domingo você está aqui, domingo a tua fé é fortalecida, mas quando chega amanhã, não vamos ver no face to face com o patrão, com o desafio da imigração, com o desafio do trabalho, com o desafio do dinheiro. Quantas vezes nós somos empurrados a confiar em carros e cavalos, em coisas que não há provisão. Eu sou desafiado todo dia, e eu sei que você também. E a palavra hoje diz assim, olha,
relacionamento com Deus, a tua salvação e a tua garantia é pela fé em Cristo Jesus. Davi sabia do que ele estava falando. Ele fala assim: olha, outros, o exército adversário, ele confia, para contextualizar e para você entender muito bem, o exército adversário, na época não existia jato de controle remoto, né? Não existia navio bombardeio, não existia míssil à distância. Na época existia o quê? Cavalos, carros de batalha, lança. Alguns, outros, eles confiam em carros e cavalos. Mas nós que conhecemos ao Deus vivo, nós confiamos e depositamos a nossa esperança, a nossa fé no Deus, o nosso Senhor. Amém? Salmo 33, irmãos, 16 ao 19, diz assim: olha, o cavalo é vã esperança da vitória. Irmão, aonde você tem depositado a tua esperança, se não é em Deus, é vã esperança de vitória. Deixa eu te informar isso nessa noite. É vã. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, aleluia, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de... Note que a palavra de Deus é tão realista, que ele fala assim que não vai ter momento, que não vai passar coisa difícil. Note que a palavra de Deus, ela fala assim: olha, não vai ser tudo mar de rosa na tua vida. Mas saiba, se a tua esperança é no Senhor, mesmo no vale, mesmo na situação difícil, Ele é o meu sustento, aleluia. Hoje eu estou desanimado, amanhã em Cristo Jesus eu vou levantar com ânimo novo, com visão nova. Eu vou hoje enfrentar o Golias que está na minha frente, e em nome de Jesus eu vou vencer os desafios, pela fé, irmãos. Não confie em carro, nem em cavalo, em nome de Jesus. Apesar da grande força, o salmista diz. Às vezes confiamos em coisas que têm força, que dá pressão, que tem suporte. Mas mesmo em tempos de vacas gordas, deixa eu falar uma coisa. Fale para o teu irmão do lado, só para reafirmar. Irmão, mesmo no tempo de vaca gorda, confie no Senhor. Não confia na vaca. Não confie na vaca, irmão. Que vaca emagrece e morre. Em nome de Jesus, amém? Que você possa, em nome de Jesus, ter essa consciência. Viva pela fé. Viva pela fé no Filho de Deus. Viva pela graça do Senhor. E a segunda coisa sobre fé, que a Bíblia nos diz assim, que a fé é dom de Deus. Vamos abrir, Efésios 2:8, diz assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você sabia disso? Olhe para mim, desde que eles estão resolvendo o negócio das crianças, está tudo bem, ninguém está passando mal, né? Fé é dom de... Quantos já receberam um presente no aniversário aqui? Né? É bom ou é ruim? É bom, né? Irmãos, fé vem de Deus, é um presente, sabia disso? Nossa, pastor, mas como é que é isso? É Deus que nos dá, não vem de nós. Porém, a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. A fé brota no nosso coração a partir do momento que nós ouvimos o quê? A palavra. Deus te impulsiona e te dá essa gasolina santa, para que eu creia, para que eu possa dar o meu próximo passo. Quanto mais exposto eu estou da palavra, mais a minha fé é acrescentada, irmãos. Irmãos, como precisamos muitas vezes acrescentar fé. Quantas vezes a gente precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso de fé. Talvez você esteja aqui nessa noite, e o teu tanque de fé esteja assim na reserva.
Quantos já andaram em carro na reserva aqui? Tem uns que são especialistas nisso. Não, só abasteço quando está ali na reserva da reserva da reserva. E daí começa a tentar Deus. Ora, irmão! Em vez de parar no posto, começa a orar. Senhor, me leva até lá. Para no posto e abastece, meu filho. Mas não. Aceitou Jesus, o coração está cheio. E segunda-feira, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada. Daí o tanque começa a esvaziar da fé. Daí a terça-feira está meio tanque de fé já. Lembra mais ou menos do tema da mensagem. Quarta-feira, reunião de oração. Puxa, não deu, pastor, desculpa. Foi mal. E daí o tanque que estava na metade começa assim. Da sexta-feira, irmãos, bateu reserva. Começa assim, começa a dar um desânimo. Começa a dar um desgaste no coração. Daí você começa a falar, você acha que Deus esqueceu de mim? Essa semana não aconteceu aquilo que eu queria. A resposta não veio. Deus está dormindo em algum lugar. O milagre não aconteceu. E a gente começa a ver o nosso banco de fé, sabe fazer o quê? Apitar. Amarelo. E no domingo nós estamos que nem aqueles caras que vai para o trabalho, sai na hora atrasado, e está na reserva, o galão da fé. E tem gente que não consegue nem chegar no domingo para reabastecer a fé no domingo. Encosta o carro na garagem e vai assistir Fantástico. A fé, irmãos, ela vem pelo quê? Ouvir. O quê? A palavra de Deus. Irmãos, a fé, ela é abastecida no nosso coração através da palavra. O que você tem escutado dia a dia? Irmãos, não é só domingo à noite, é a leitura diária, eu com Deus. Irmãos, quando ligo o computador, quando ligo o podcast, o que você tem escutado? Se não é a palavra de Deus, desculpa, você está deixando de abastecer o seu coração, de alimentar a sua alma. Irmãos, estamos há 20 anos no ministério, e todo dia eu me forço ao quê? A ler a Bíblia Sagrada, a escutar mensagem, a escutar pregadores, a abastecer o meu coração, o quê? Da palavra de Deus. Não seja alguém que ande com o tanque ali na reserva, apitando. Porque a fé, ela precisa ser abastecida, aumentada, irmãos. E a gente só aumenta a nossa fé quando a gente ouve a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 17, abra comigo lá. Olha que interessante, irmãos. Lucas 17. E olha que cenário. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Isso é o primeiro alerta, que não tem a ver com a mensagem, mas serve para a gente. Cuidado com o quê? Com aqueles que levam o quê? Os outros a... Sabia que nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos? Socialmente? Nós somos chamados para ser sal dessa terra e luz do mundo. Nós somos chamados para não deixar os outros tropeçarem, para não dar escândalo, para não sermos passados como aqueles que enganam, como aqueles que dão um jeitinho. Cuidado. Jesus está falando que é melhor que essa pessoa fosse lançada no mar, como uma pedra de moinho. Imagina, irmão, que drástico. Tomem cuidado, versículo. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: o quê? Faz o quê? Olha o contexto. Jesus está falando sobre o quê? E eu não quero que você foque na pessoa que fez tropeçar, porque ele está falando para quem? Para os discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Levanta a mão. Amém. Seguimos os passos do mestre.
Se alguém faz algo contra você e te faz tropeçar, e alguém causa dano sobre você, o que Jesus está mandando fazer? Vai lá, repreende-o, fala, seja sincero, e se ele pedir perdão, o que a gente faz? Uma vez? 7? Quantas vezes é 7 vezes 77? Vamos lá. Opa! Quantas vezes? É bastante. Deixa eu pegar o iPhone, né? Olha que interessante, irmãos. O Pai Nosso, diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa os nossos devedores, assim como nós os perdoamos. Irmãos, perdão não é eu sinto perdoar, é uma ordenança. Quando os discípulos ouviram aquilo, o que eles falaram? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque às vezes a gente está numa reunião como essa, e o coração está com o saquinho preto guardado. Conhece o saquinho preto? Quantos tem o saquinho preto? Irmãos, eu luto para esvaziar o meu às vezes, mas olha, confesso que eu faço essa oração dos discípulos às vezes. Como é que é o saquinho preto, pastor? Está chovendo lá fora, né, irmãos? Saquinho preto, quando sabe aquele saco de jardim preto? Já ouviram? Já viram? Sacão preto. Daí a pessoa fez algo para você que você não conseguiu acertar. E você não consegue trabalhar com isso. Pastor Jorge, o que eu faço? Saco preto. Amarra, bota nas costas e continua andando. A pessoa está visível a você? Sim ou não? Não. Mas ela está carregando, você está carregando ela dia e noite. E você carrega aquele saco preto com uma pessoa, depois com duas, depois com 3. E tem gente que talvez seja aqui nessa noite com 10 pessoas no seu saco. Não dá mais num saco, tem que levar 2, pastor. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Dá um abraço no irmão, pera um pouquinho. Vamos para o culto, vamos. E vamos lá. Coração pesado. Coração endurecido. Sabe por quê? Porque não perdoou. Que o Senhor nos ajude nessa noite a aumentar a nossa o quê? Fé. Diante das situações da vida, irmãos. Para que a gente possa perdoar 70 vezes 7. Para que a gente possa tomar uma atitude proativa diante do Senhor. Para que a gente deposite o nosso coração única e exclusivamente em Deus. Porque a fé, irmãos, ela brota no coração à medida que a gente está ouvindo a palavra. À medida que eu estou falando, o Espírito Santo está falando no teu coração. E talvez o teu saquinho esteja aberto agora. E não por tua vontade, mas porque o Espírito Santo agora, filho, olha aqui, ó, a Maria, o José, o Joaquim. Você precisa perdoá-lo, você precisa perdoá-la. Jesus, aumente a nossa fé, para que a gente seja uma igreja limpa, e que não fique carregando pessoas nos nossos saquinhos pretos, que a gente possa viver pela fé, porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Terceiro e último ponto. O presente, Deus nos dá. Vamos lá, o presente, vamos repetir? O presente, Deus nos dá. Cuide dele, meu filho. Cuide dele, minha filha. Porque Deus nos dá. Não vem de nós, é dom de Deus. Mas uma vez que está nas nossas mãos, nós temos a responsabilidade de nutrir o presente que Deus nos dá, de fortalecer a cada dia. Alimente a sua fé, e os seus medos irão morrer de fome em nome de Jesus.
Deixa eu repetir. Alimente a sua fé, que os seus medos irão morrer de fome. Eu quero ouvir um amém mais forte. Alimente a sua fé, porque os seus medos irão morrer de fome. Às vezes a gente anda com medo. Medo do dia da manhã, medo com o futuro, medo, o que vai ser o meu amanhã? Alimente a sua fé, meu irmão, alimente a sua fé, minha irmã, seja aquele que seja um grande cuidador do presente que Deus te deu, não deixe o tanque correr vazio, não deixe bater na reserva, quando der meio tanque vai para a palavra, enche. Quantos andaram de tanque cheio aqui? De gasolina? Deu medo de acabar quando estava cheio, sim ou não? Não! Você vai a qualquer lugar com o tanque cheio. Não só com um tanque, né, irmãos? Mas quando está no meio tanque, para no posto. Para no posto espiritual, que é a tua palavra de Deus. Reabasteça, ouve a palavra, enche o coração, fecha o tanque. Jesus, como continuar a caminhada? Porque agora eu posso, porque o Senhor já encheu e fortaleceu a minha fé. Irmãos, presente que Deus dá, nós precisamos cuidar, nós precisamos cuidar dele. Se você estiver hoje à noite com a sua fé fortalecida, alimentada, não há gigante que possa subsistir, irmão. Não há muralhas, não há situações. Por quê? Porque o Senhor é comigo, e a vara e o cajado dele me consolam todos os dias da minha vida, aleluia. Amém? Presente que é dado, presente colocado nas mãos, o que você tem feito com ele? Como tem estado o estado do seu tanque de abastecimento de fé? E sabe o que é interessante, irmãos? Que isso é uma decisão. Não é uma coisa assim do eu sentir, é uma decisão. Vamos falar juntos? É uma decisão. Hebreus, voltando a Hebreus agora, lá no capítulo 11, ele fala o capítulo todo sobre heróis da fé, pessoas que venceram, pessoas que passaram obstáculos. Eu quero que você abra comigo lá, Hebreus de volta, Hebreus 11, versículo 6 diz assim, olha: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele, o quê? Existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Primeira coisa que eu quero te informar: quantos vieram buscar a Deus aqui? Diga amém. Amém. Quantos vieram abastecer o seu coração com as coisas de Deus? Diga amém. Amém. A Bíblia diz, segundo as Escrituras Sagradas, que sem fé é impossível agradá-lo, e a Bíblia garante que aqueles que o buscam com fé, crendo nele, o Senhor os recompensa. Você nunca vai parar num tanque do Senhor, numa bomba de combustível do Senhor, falar assim: Senhor, meu coração está aqui, enche. E vai fazer como uns tanques aqui na Flórida às vezes, né? Out of order. Está sem serviço. Não, hoje não dá, filho, estou muito ocupado. Não. Todo dia, toda hora, todo momento, a gente tem que chegar na presença de Deus e falar: Senhor, enche o meu coração. Pai, eu preciso dessa ferramenta, como os discípulos falaram, aumenta a minha fé, eu preciso de mais. Mesmo capítulo, do versículo 29 em diante, diz assim, 29 ao 34, olha que lindo, irmãos. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram o quê? Afogados. Foi o maior afogamento da história para o livramento do povo de Deus. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Irmão, Josué obedeceu a ordem de Deus, o Josué ouviu a voz de Deus e fez aquilo que determinou o Senhor.
As muralhas que estavam em volta de Jericó caíram por terra. Tem gente hoje tentando derrubar muralhas. Irmãos, faça aquilo que Deus está ordenando você a fazer. Viva pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém? 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido obedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jetefé, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram o quê? Força, aleluia! Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Irmãos, pela fé, hoje você vai sair desse lugar renovado no teu espírito. Pela fé, hoje você vai sair com uma visão espiritual, porque o Senhor te trouxe aos Estados Unidos, o Senhor te trouxe a Orlando, o Senhor é que cuida de você, o Senhor é que te guia os passos. Quantos creem, digam amém. Pela fé, irmão, viva o dia de hoje, faça o melhor, como já falamos, faça aquilo que é correto, aquilo que é honesto, diante da presença de Deus, diante da orientação do Pai, e saiba que pela fé você já é mais do que vencedor, aleluia. Mas tenha a sua fé correta, deposite o teu coração naquele que é poderoso, para encher o tanque do teu coração nessa noite. Como é que a gente faz isso, pastor? Porque, irmãos, às vezes a gente chega num lugar como esse, rebocado. Como é que eu cheguei rebocado aqui? Carro com gasolina anda, sim ou não? Carro sem gasolina anda, sim ou não? Daí tu está lá, paradão, domingo, 5 horas da tarde. E a esposa ou o marido fala assim: amor, vamos para a igreja. Ah, hoje não estou afim. Vamos, amor, a gente precisa ir hoje. Ah, mas foi tão dura a semana, trabalhei tanto. O teto da igreja é muito alto. Estou cansado de ver aquela pomba lá em cima. Pastor, tem uma pomba lá em cima, é verdade, nunca notei. Daí talvez alguém te pegou pela mão e fala assim: não, a gente vai para a igreja, porque senão você vai dormir no sofá. Filho, você vai para a igreja hoje. E daí a gente vem rebocado, irmão. Sabe por quê? Porque não tem gasolina no tanque, nem para vir para a igreja às vezes. A gente está sem fé para orar, para cantar, para pedir, para fazer nada. E aqui está você, não me ouvindo, mas ouvindo o Espírito Santo de Deus, falando ao teu coração, porque a palavra é verdade, porque a palavra enche o nosso coração. E eu queria fechar esta palavra com 2 versículos ainda em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, porque ele sustenta a minha vida a cada dia, irmão, que eu me sinto empty. Está amarrado. Pastor, você se sente cansado às vezes? Sinto, irmão. Você se sente sem fé às vezes? Sinto. Ah não, pastor não pode. Pastor tem um tanque sobrenatural assim. Quando ele abre o olho, Deus enche de fé. E daí quando ele é atraído, vira as costas para ele, não dá nem cócega, nossa. Alguém fala uma mentira, não estou nem aí. Tem dias, irmãos, que o tanque está vazio. Tem dias que está na reserva. E é nesses dias que a gente precisa, mesmo quando chega num lugar como esse, rebocado. A gente, pelo menos, no mínimo que a gente tem que fazer, é abrir o tanque do nosso coração. E falar: Senhor, eu preciso que o Senhor encha meu coração nessa noite. Eu tenho uma semana inteira para atravessar essa semana. Eu tenho decisões a tomarem. Eu tenho situações de relacionamento a resolver. Eu tenho decisões talvez sejam drásticas na minha vida como família.
E sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não posso. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Deus te propôs uma carreira, e essa carreira, e essa estrada é linda de ser percorrida. Cada um de nós tem uma carreira que Deus chamou para percorrer. Mas temos duas últimas orientações essa noite para a gente fechar. Portanto, prossigamos para o alvo, e fazemos o quê? Nos livramos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve. Irmãos, a nossa responsabilidade é tirar na nossa vida aquilo que tem nos atrapalhado de ter um relacionamento com Deus. Nossa obrigação e a nossa responsabilidade é manter o nosso coração, o nosso tanque, contextualizando aqui, o nosso coração constantemente abrindo o nosso coração para que a fé do Senhor entre, para que a palavra do Senhor entre, para que a semente do Senhor entre no nosso coração. Perdoando 70 vezes 7, olhando com os olhos espirituais, caminhando a proposta e o caminho que nos foi proposto. Eu não sei a tua carreira, mas eu tenho uma coisa convicta no coração, que esse versículo é para você hoje. Esse texto não foi por acaso, mas eu fecho esse texto falando ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Portanto, e ouça, a Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir. A palavra de Deus assim: olhe, livre-se de tudo que atrapalha e do pecado que envolve, corra com perseverança, meu irmão, perseverança, não desanime, persevere naquilo que Deus te colocou nas mãos, em nome de Jesus. Persevere na promessa que Deus te fez, persevere na palavra do Senhor, não dê para trás, não back up, enche o seu peito e fala: Senhor, se o Senhor me enviou, aqui estou, então eu vou ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. Não interessa, e não importa o que as circunstâncias digam. Alguns confiam em cavalos, outras em forças das coisas deste mundo, mas eu confio no Senhor, o meu Salvador, e aquele que cuida de mim, aleluia. Portanto, prossigam, tendo seus olhos fitos em quem? Em Cristo, em Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para ninguém quando a gente fala em questão de manter a tua fé, meu irmão. Olhe para Cristo, Ele que te guarda, Ele que cuida de você, Ele é o teu provedor, em nome de Jesus. Olhe para Ele, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Lutero, em 1500, ele vai contra todas as correntes que estavam mandando na vida dele. E ele diz assim: não, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A salvação e a minha vida não depende de mim, depende de eu escutar, depende de eu aceitar, mas é dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa noite eu quero te incentivar. Talvez você chegou nessa noite aqui com o teu tanque vazio. Talvez chegou aqui no começo do louvor e você ficou que nem aqueles irmãos que, em vez de fazer culto, vem ver se o culto é para ele. Já viu? Daí você chega aqui, você vê irmão, o teto, a ver o som, a pessoa andando, tudo, mas Deus está aqui esperando a adoração e você não viu nada, você não cantou, teu coração está vazio, está difícil. Deus hoje te trouxe neste lugar para que a tua fé fosse reestabelecida em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, com toda a serenidade, chamar a Cris aqui na frente. E a gente vai cantar uma canção que talvez muitos conheçam aqui.
Mas hoje eu tenho convicção que pessoas hoje precisam romper em fé. Romper em fé com as circunstâncias. Romper em fé com as coisas que têm te colocado para baixo. Lá maior. Cada vez que a minha fé é aprovada, o Senhor me dá a chance de crescer mais. A gente vai cantar essa canção, depois a gente vai orar. Eu queria que nesse final de palavra você não olhasse para a direita e para a esquerda, mas olhasse para o teu coração nessa noite. Porque esse é o momento. Irmãos, às vezes o momento de uma reunião como essa é o momento X da nossa vida ser mudada de direção. Nosso coração ser renovado no Espírito Santo de Deus. Espírito Santo conhece seu coração, como você chegou aqui. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. Cante com fé, levante tua voz com autoridade. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E nunca vão, aleluia. E não vão me impedir De caminhar diante de mim. se diante De mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. vou lutar e vencer, vou plantar e Colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Nesse momento, se você nessa noite precisa de ser reabastecido na sua fé, eu quero que você levante sua mão onde você está. Olhos fechados, coração aberto na presença de Deus. Irmãos, a nossa posição é: Senhor, eis-me aqui, eu preciso ter fé, Pai. Preciso acreditar, Pai, nas Tuas promessas, na Tua obra sobre a minha vida. Se você hoje ouviu a voz de Deus, levanta a tua mão onde você está. E a gente vai estar orando, a gente vai estar clamando a Deus, que o romper de fé, que o teu coração seja abastecido nessa noite. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Talvez hoje de noite você fale: Senhor, eu espero em Ti. Pai, eu espero no Senhor. Deus amado, hoje, Pai amado, eu ouvi a Tua voz. Eu não ouvi a voz de pastor, eu não ouvi a voz do irmão, do amigo, eu ouvi a voz de Deus. E é por isso que eu levanto a minha mão. Porque eu quero crer. Porque eu quero ser um gigante na fé. Porque eu estou que nem os discípulos. Pai, aumenta a minha fé, Pai. Aumenta a minha fé, Senhor, eu preciso. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, rompendo em fé. A minha vida se revestirá o teu poder, rompendo em fé. com ousadia vou Mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
a cada dia vou viver. rompendo em fé. Se você que precisa, continua com a tua mão levantada. A pastora vai estar orando, eu quero descer. E eu vou estar orando com vocês, líderes da igreja que quiserem, pastores, orando com alguém que esteja com a mão levantada. Em nome de Jesus, vamos estar orando uns com os outros. Pai, em nome do Senhor Obrigada, Jesus. Senhor, porque o Senhor Pai, nos acrescentando fé, nós podemos romper todas as barreiras. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que se tivermos uma fé pequena que seja como um grão de mostarda, Senhor, nós vamos dar ordem que as barreiras se rompam. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha colocar no desejo de cada um, coração de cada um aqui, Pai, um anseio profundo de ser cheio da Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus produzir e acrescentar mais e mais e mais do Senhor, mais fé para a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, que diante das dificuldades, diante do problema, diante das lutas, das batalhas, daquilo que parece impossível a olhos humanos, Pai, nós possamos crer e nós possamos declarar e nós possamos lembrar todos os dias que para o nosso Deus nada é impossível. Que nós possamos lembrar, Senhor, que o Senhor é um Deus de milagre, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Oh, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida nessa noite, que cada um de nós saia daqui revigorado, oh Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que trabalha em prol dos que esperam no Senhor. O Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que são seus. Senhor, acrescenta, que o Senhor venha revestir-nos, Deus, nessa noite com a armadura de Deus, para resistirmos diante da dificuldade, que os nossos pensamentos sejam todos cativos a Ti, que o Teu Espírito traga à nossa memória aquilo que traz esperança, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que Te glorifica, ocupe a nossa mente. Senhor, que os nossos sentimentos venham ser controlados pelo Senhor, que as dificuldades, Deus, e as batalhas não venham mudar o nosso temperamento, nosso comportamento diante delas. Senhor, que diante, Pai, de pressão, diante da dificuldade, nós possamos, Pai, alimentar a nossa fé, sabendo que os nossos medos irão morrer em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no que a Tua palavra diz, nós somos quem a Tua palavra diz que nós somos, nós temos o que a Tua palavra diz que nós temos, e nós podemos aquilo que a Tua palavra diz que nós podemos. No Senhor nós podemos todas as coisas. O Senhor é que faz o impossível na nossa vida. Para o homem há impossíveis, para Deus tudo é possível. Muito obrigada, Deus, porque para o Senhor não há limites. Que nessa noite, Senhor, todos nós venhamos sair daqui fortalecidos na nossa fé, firmados na rocha, com os olhos fitados no Senhor Jesus, que é o autor e consumador dessa fé. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Levanta a tua voz e diga: rompendo em fé, a minha vida se revestirá. O Teu poder, rompendo em fé. Oh, com ousadia vou mover no sobrenatural. vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Queria que você repetisse essa oração comigo. Você que orou e que hoje precisa desse mover de Deus na tua vida. Fale: Senhor Jesus, eis aqui o meu coração, a minha vida, a minha mente, tudo que sou. Aumenta a minha fé, aumenta a minha certeza, aumenta a minha confiança, que o Senhor é a minha solução, que o Senhor é a minha resposta, e que do Senhor vem a minha provisão. A minha vida toda está nas Tuas mãos. Pai, obrigado, Pai, porque eu tenho convicção que nessa noite o coração dos Teus filhos, Pai amado, Deus, uma dose, Deus, dobrada de fé,
de esperança, de confiança, de renovação no teu Santo Espírito está sendo derramado da cabeça aos pés. Em nome do Senhor Jesus, que esta fé possa brotar nessa hora no teu coração e que este dom gratuito de Deus, ele possa hoje florescer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E quantos creem, digam amém. Amém? Amém? Quantos têm fé aqui para esta semana, digam amém. Amém. Quantos são mais do que vitoriosos em Cristo, digam amém. Amém. Então aplaudam ao Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus.